Condomínio.com. Doutor Condomínio Entrevista. Muito bom dia, doutor André Junqueira. Bom dia, Aldo. Cumprimento aí todos os ouvintes. Um grande abraço, meu querido. Foi difícil conseguir trazer você aqui, né, meu amigo? Essa enrolação do trabalho, às vezes, nos afoga. Bom dia, querido teacher. Elis. Bom dia, Elis. Como vai, minha amiga? Joia. Amiga, viu? Hashtag fica a dica, povo. Então, André, é o seguinte, hoje a nossa conversa é um caso que aconteceu aí no Rio de Janeiro, de um condômino que é proibido de entrar em prédio por conduta antissocial. Aí a juíza diz, direito de propriedade não é absoluto. André Junqueira, conta essa história pra gente aí, rapaz. Essa ação, na verdade, nós entramos, nós fomos contatados tem mais ou menos 1 ano e meio, infelizmente esse condomínio em Ipanema, um dos proprietários, ele agia de forma muito violenta com todos. Felizmente não aconteceu, não chegou a ter nenhuma agressão física, mas os condôminos tinham um real receio nisso. Ele levava, não parecia que ele estava no gozo pleno das suas capacidades mentais, não parecia, e ele levava à noite mendigos da rua para casa, né? Tanto que os mendigos seguiam ele, tentavam entrar no condomínio sem a autorização dele também. Ele gritava muito ao longo da noite e era um indivíduo grande e forte, né? Ele até, de vez em quando, ele até se vestia como aquele personagem do videogame, o Kratos, do God of War, do jogo de PlayStation. Que isso? Impressionante. E ele fazia isso e não tô brincando, é realmente uma questão que era séria e todos os colonos tinham medo disso. E aí contataram o escritório. Ele já vivia lá há um tempo, mas foi piorando, até que a gente teve que mover ação. Eles não fizeram assembleia nada, porque eles tinham medo de que se fizesse uma assembleia, eles iam ser atacados, né? A gente colocou vídeos nas ações, vídeos dele ameaçando as pessoas com cabo de vassoura, outros vídeos das tentativas de invasão, e os vizinhos da rua já o conheciam também, porque ele chegou a tentar invadir um prédio vizinho, inclusive. Meu Deus. Que loucura, André. Agora essa ação foi movida pelo seu escritório, né? Condomínio.com. O síndico profissional ali daquele condomínio nos conhecia, indicou o nosso trabalho para o conselho. A gente conversou para entender um pouquinho o problema, né? Ver se realmente era o caso de afastamento, como eles estavam pedindo, e realmente, quando eles nos passaram, realmente era um caso singular. A exclusão de condomínio social não é uma ação que deve ser feita levianamente, de forma alguma, e antes de levar o caso para um juiz, ele tinha que nos convencer, né? Convencer os advogados. Se ele tivesse convencido, era melhor fazer outras coisas, como multas, né, advertências, mas eles já tinham tentado advertências. E multas, se não me engano, a convenção não tinha uma previsão adequada. Mas mesmo assim, eles tinham medo de mandar mais advertências porque o indivíduo estava piorando. E aí, por conta disso, a gente fez a ação. Agora, André, na prática... Há muito tempo. Na prática, como é que fica, ainda cabe recurso dessa ação, e qual foi a medida que foi noticiada a ele, citada a ele, como é que está hoje a situação depois dessa decisão judicial? Essa decisão cabe ainda recurso, Condomínio.com. Em poucos dias vai terminar o prazo para apelação, ou o embargo já passou, mas mais alguns dias é o prazo de apelação, então ainda cabe recurso, tá? O que acontece é que provavelmente acreditamos que não vai haver recurso, porque esse condômino já deixou o condomínio, tá? Um pouco antes da sentença, e sabendo dos movimentos e tudo mais, até porque foi citado e foi intimado de todos os atos processuais, esse condômino vendeu o imóvel pouco antes da sentença
e, pelo que nós ouvimos, bem abaixo do preço, tá? Então, o condômino, sabendo de tudo que ia acontecer, não apresentou uma defesa adequada no processo, não contestou os fatos, e aí ele vendeu o imóvel. Então, nós achamos que ele não vai mover uma ação, até porque ele não tem mais interesse de se defender. Exato. Agora, André, deixa eu entrar na seara agora do direito de propriedade, né? Isso deixa muito claro que o condômino não pode fazer aquilo que ele quiser, o que ele bem entender dentro da propriedade dele. E existe um estigma, uma coisa assim muito, não, eu sou dono e eu faço o que eu quero. Isso quebra toda essa tese do condômino que acha que pode fazer tudo dentro da sua unidade, dentro do condomínio, das áreas comuns, achando que né? o direito de propriedade é absoluto, né, doutor condomínio? Exatamente. Correto, Aldo, correto, Elis, o direito de propriedade não é absoluto nem quando você é proprietário singular, ainda mais quando você está num condomínio. Quem fala que eu sou proprietário, posso fazer de tudo, isso é uma ilusão. O proprietário está se iludindo. Ele não pode prejudicar os demais, como era o caso, né? Ele saúde, inclusive, segurança dos demais, os bons costumes, e o condômino ele tem que ter essa consciência. O que nós vemos no Brasil como um todo, né, na cidade do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, a dificuldade que muitas pessoas têm de conviver. Esse é um caso singular, sem dúvida, porque não só por conta do afastamento, mas por conta da gravidade dos atos dele, né? Ele realmente pode ser classificado, sem dúvida alguma, como um antissocial grave. Mas mesmo pequenos distúrbios, o proprietário não pode fazer. Quando ele abusa de direito de reclamar numa assembleia, o proprietário não pode fazer isso. Ele pode reclamar, mas não pode abusar desse direito. O caso dele, ele pode usar a unidade imobiliária dele, pode fruir dessa unidade, mas quando ele expõe os outros a risco de segurança, e ele fazia realmente isso que eu citei, e a juíza inclusive citou isso na sentença, ele buscava, não sabe exatamente o que ele fazia, mas ele levava pessoas que eram sem teto dentro do condomínio, e não era o objetivo de abrigá-los nem nada, assim, eles entravam lá, depois saíam, ficavam transitando, você não sabia o porquê disso, né? Então colocava os outros em risco, né? Os mendigos tentavam pular o muro para poder entrar no prédio, né? Porque aquilo fazia. Ele sim, felizmente não teve nenhuma agressão e era isso que a gente queria evitar. Mas ele era um cara grande, ameaçava os demais, né? Falava com muita violência. Ele é proprietário, sem dúvida, merece respeito por conta disso, e mesmo que não fosse proprietário, uma pessoa merece todo o respeito, mas ele não pode fazer tudo. Essa é mais uma decisão das pouquíssimas, né, de afastamentos judiciais de condomínio, que devem ser poucas mesmo, né, porque não é uma coisa... Não é regra, né? O juiz tem que ter muita coragem para tomar uma decisão dessas, tem que estar muito fundamentado, e não é ação que se repita, né? Eu só fiz 3 ações desse tipo ao longo de 15 anos. Certo. 2, o condômino antissocial faleceu antes da sentença. Ou seja, era tanto o risco que ele gerava para a própria vida, que nos 2 casos, um se matou e o outro morreu realmente por conta, vítima da sua própria vida, né? Esse chegou a ter, né, o afastamento, mas são poucas ações elegíveis para isso. O proprietário, ele não pode se iludir, ele tem que ter a educação necessária, civilidade necessária para viver em condomínio e viver em harmonia com os demais. Perfeito, André. A Elis quer te fazer uma pergunta aqui. Professor, na verdade eu quero colocar 2 questões no que tange o antissocial e os condomínios. A primeira seria: como que na prática a Assembleia Geral ela pode determinar essa questão antissocial da pessoa, sendo que a própria lei ela fala tão somente de uma penalidade pecuniária, né, que a pessoa pode pagar até 10 vezes o valor da cota condominial. E a segunda questão a pessoa ela pode ser antissocial por conta dos seus convidados? Veja, eu vou te dar um caso concreto. Aqui em Brasília, a gente teve um caso bem famoso que foi bem noticiado,
Tem um cidadão, um condômino, que convida reincidentemente uma pessoa em especial que ela é muito danada. Então ela chega no condomínio, causa tumulto, causa prejuízos materiais. E o último cenário que ocorreu foi um jogo, acho que Flamengo e Corinthians. Aí quem perdeu, ele era torcedor do time perdedor, quebrou o condomínio todo, tirou extintor do lugar, quebrou vidraça, quebrou portaria, enfim. Claro que aí teve boletim de ocorrências, né? E o condomínio notificou esse condomínio mais uma vez. Então, resumindo, a primeira é como é que faz na prática para a Assembleia determinar o antissocial, e o segundo, o antissocial pode ser uma pessoa que convida antissociais? Entendi, Elis. Realmente a lei ela não é muito clara no que seria antissocial, né? Essas são situações em que os fatos devem falar por si só. Quando nós temos dúvida se a pessoa é antissocial ou não, se você tem dúvida, geralmente é porque não cabe uma medida drástica como essa, de afastamento de condômino. Muitas vezes nem a multa de 10 cotas de condomínio. Porque devem ser situações em que você, o condômino, quando pensa na situação, pensa no seguinte cenário: eu vou me mudar, eu não aguento mais viver no condomínio, porque tem uma pessoa que é perigosa, tem uma pessoa que eu não posso nem encontrar no elevador, ou seja, é algo realmente grave, que você tema pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelos seus animais domésticos, alguma coisa nesse sentido. E aí os fatos devem falar por si, como foi o caso e dos poucos casos que existem no Brasil. A Assembleia, como eu mencionei, nesse caso específico, a Assembleia nem foi convocada. Eu ainda solicitei que eles buscassem um abaixo-assinado, que a princípio não tem validade legal quanto à decisão assemblear, não tem mesmo, mas que serviria como algum tipo de indício para o juiz de que a coletividade reprova a conduta do indivíduo, né? E fomos com esses elementos. Como eles nos convenceram como advogados com base nos fatos, nós achamos que havia elementos suficientes para que um juiz avaliasse isso também. Fomos felizes, mas poderia ter um entendimento diferente, né? E aí é o segundo ponto, sua segunda pergunta. O antissocial, ele pode ser considerado antissocial pelo seu convidado? É o seguinte: os atos dele, de alguma forma, devem gerar prejuízo para os demais, tá? Se geram com reiteração, com gravidade, sim, porque qual que é o ato antissocial dele? Ele está convidando pessoas perigosas, ele está trazendo para a coletividade pessoas nocivas, então a conduta dele passa a ser nociva. Há quem entenda que quando, por exemplo, o convidado vai e quebra alguma coisa, o condomínio tem que correr atrás desse convidado, processar esse convidado. Só que o condomínio não avalia quem entra e quem sai da unidade imobiliária do condomínio. Quem faz isso é o próprio proprietário, é o próprio ocupante. O condomínio não interfere nisso, no máximo identifica a pessoa, só isso. Quem cabe a essa análise é o proprietário. Então, se ele realmente permite pessoas que são perigosas, pessoas que vão inteiramente destroem o condomínio, perturbam a paz dos demais, ele passa a ser a pessoa antissocial. É lógico que fatos, né, provas são necessárias, né? Tudo que nós estamos falando é base em hipóteses, teorias, né, e precedentes, mas essa que é a linha mais adequada. O Código Civil, ele não falou em nenhum momento sobre exclusão de condômino, né? E isso faz com que muitos advogados, muito bons advogados, entendam que não haja essa possibilidade, né? É impossibilidade jurídica do pedido, né, processualmente falando. Mas o próprio Código de Processo Civil, repetindo o texto do Código de Processo Civil de 73, de 2015, mantém uma redação parecida, o artigo 536. O juiz, não tem previsão na lei, por exemplo, de que se o condomínio faz barulho, ele tem que instalar isolamento acústico. Isso não existe na lei. Mas pode vir nós podemos ter uma condenação nesse sentido. Por quê? No artigo 536 fala que numa obrigação de fazer ou não fazer, o juiz pode tomar medidas na sentença para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Ou seja, para cessar as perturbações de vizinhança, por exemplo, que tem muito a ver com o afastamento de condomínio social, o juiz pode decidir que, olha, você tem que botar o isolamento acústico,
você tem que trocar a janela, você tem que colocar o aparelho de som do outro lado. Tudo isso não está na lei, mas você toma essas medidas. É a mesma coisa com o afastamento judicial. Se a remoção de pessoas for a medida adequada para garantir a paz, né? Que não haja perturbação, sossego, saúde e segurança profissionais, o juiz pode decidir. E esse artigo fala de remoção de pessoas. E é o que terminou acontecendo. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor André Junqueira, uma das maiores autoridades em direito condominial do Brasil, que atua no Rio de Janeiro, né? E estamos aqui no programa Sem Pauta, diretamente da radiocondomínio.com. André, mais uma dúvida aqui. Eu estou acompanhando aqui a sentença, e a sentença diz que ele, só pra gente deixar muito claro, essa ação o proíbe de adentrar ao condomínio, não tem nada a ver com o direito de propriedade, ou seja, a juíza afastou ele, só para ficar claro, porque muita gente acha que você perde a sua propriedade. Ele perdeu o direito de adentrar ao condomínio, mas a sentença fala do trânsito em julgado, ou seja, não está definitivo, né? Se ele ainda quisesse circular pelo condomínio, ele poderia, né? Isso, ele poderia sim, porque eu acho que da forma mais prudente possível, a juíza determinou que somente quando não houvesse mais recurso algum, aí sim ele estaria proibido, né? Se houvesse algum fato novo, nós até discutiríamos isso, dizendo que, não, ele está trazendo isso agora, mas isso não está acontecendo. Como eu falei, ele já se mudou. O direito de propriedade, ele continua não intacto, né? Ele termina sendo lesado pela sentença, de forma legal, quanto ao poder inerente de uso, né? Sim. Porque a propriedade, ela tem, entre os poderes inerentes da propriedade, eu tenho o uso, a fruição, reivindicação, né? Isso. E disposição. O uso fica frontalmente prejudicado, né? Sem dúvida. Porque a pessoa não pode mais usar o seu imóvel, mas pode pessoalmente, alugar, né? Pode vender, como ele fez, né? Agora, ele perde o direito ao convívio. Como a pessoa não foi civilizada o suficiente para conviver em condomínio, ele perde o convívio. Não vejo nenhuma ilegalidade nisso, desde que fatos justifiquem essa medida, né? Sem dúvida. A gente tem que ser bem responsável quanto a isso, porque nós sabemos que existem muitas paixões, né, dentro do condomínio. Sim. E sempre existem aquelas pessoas que você quer expulsar, né? Porque não gosta da pessoa, a pessoa é chata, né? Mas chatice não é motivo para expulsar uma pessoa. Exatamente. Né? Se não fosse, não tinha mais morador em condomínio, né, André? Se chatice fosse regra para você tirar alguém, não tinha mais morador em condomínio, né? Exato. Agora, André, pra gente fechar a nossa entrevista aqui, que tá faltando 4 minutinhos aqui, eu queria que você desse uma dica aí pros síndicos que tiverem casos parecidos como esse, que não é tão incomum assim hoje em dia. Quais seriam, como é que o síndico deve se preparar para lidar com uma situação como essa? Bom, é o seguinte, o síndico, e aí os diversos condomínios que existem no país, diferentes portes, pessoas, quantidade de condôminos, desde o início ele tem que buscar uma análise de advogado, uma análise jurídica, porque pode ser que ainda não existam elementos para se determinado condômino, mas podem surgir esses elementos, tá? Para que ele tenha um norte. O enunciado do Conselho da Justiça Federal, feito por um respeitável doutrinador e que foi aprovado, que é o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele fala da gradação, que para chegar à exclusão do condômino, precisa-se ter prova de que os fatos são graves, que as multas foram aplicadas e não tiveram efeito, e uma assembleia deliberando sobre a exclusão. Esse é um procedimento recomendável, né? O passo a passo para ajudar nesse procedimento. Apesar desse caso que eu mencionei, esse procedimento não tenha sido respeitado por impossibilidade, por medo, isso tem que ficar claro também. Então, desde o início, avaliar isso com um advogado e as provas. Um outro ponto importante é a questão do apoio dos condôminos. Não adianta o síndico, só ele tomar a providência. Não adianta. Exatamente. Porque vai ser só um.
dá a ideia de que pode ser uma perseguição, pode ser uma intolerância exagerada, tá? Então é bom evitar isso. Veja que tudo que nós estamos falando é com base nos precedentes judiciais, porque a lei ela não dá muito norte em relação a isso. É mais quanto a dar substância nessa ação. E aí, colocando o apoio dos condôminos, que o ideal é uma assembleia, né? Mas se há medo em relação ao condômino, que não seja assembleia, seja como foi feito, uma declaração assinada por todos os condôminos, com um preâmbulo mostrando assim, qual que é a insatisfação deles, e levar isso para juízo. É importante que o síndico seja bem imparcial nisso, né? Ele, por mais que ele não goste de um condômino, não são os gostos pessoais dele que vão fazer com que uma eleição dessa seja vitoriosa, como foi o caso. O condomínio não era nem síndico condômino, era um síndico externo, um síndico profissional. Ele não tinha, ele tinha já a opinião do caso dele, mas ele não estava ali dentro, ele não estava sofrendo, né, como os outros. Isso ajuda, porque esse distanciamento, essa impessoalidade, traz um pouco mais de objetividade. É isso que eu recomendo, professor, quanto a situações semelhantes. E essa manifestação, ela tem que ser da maioria dos condôminos? Tem que ter os 3/4? Tem que ter 2/3? Quanto de gente tem que se manifestar? Olha, quanto mais for possível. Por quê? Eu não defendo que deva ser obrigatoriamente 2/3 ou 3/4, tá? Por quê? Em alguns casos, eu tenho um condomínio muito grande ou simplesmente as unidades estão ausentes. E aí também eu não posso deixar uma quantidade de condôminos à mercê de pessoas que nem moram no prédio e aí não vão assinar abaixo-assinado nenhum, não vão comparecer na Assembleia. E isso tem que ser deixado claro também. Foi o que nós mostramos. Nós falamos que só quem não assinou o abaixo-assinado, a grande maioria, né, foram pessoas que estão ausentes. Então eu não encontrei os proprietários, por isso eles não se manifestaram. Não necessariamente eles são contrários, né? Fizemos algo parecido no condomínio no Humaitá recente, né? Aqui com o bairro aqui no Rio de Janeiro. Só um condômino, tirando o próprio antissocial, que não assinou o abaixo-assinado, foi 98%. Isso tem um peso enorme. Agora, se não for possível nem metade, veja que é um risco maior, porque o juiz pode pensar o seguinte: peraí, nem a coletividade toda se manifestou, e aí eu, juiz, vou decidir. Ele pode até decidir, se os fatos realmente foram muito fortes, mas é melhor que seja um elemento ainda maior. Nesse caso a gente conseguiu quase 2/3 ou um pouco mais de 2/3, e aí era uma maioria bem qualificada. André, eu queria te agradecer, mas principalmente te parabenizar por esse êxito nessa ação, porque a gente sabe que uma ação como essa é uma ação complexa, difícil e muito poucos têm êxito nesse tipo de ação. E pelo que eu li aqui da sentença, você foi... o seu escritório trabalhou de uma maneira magistral aí, conseguindo esse resultado pro condomínio. Então, parabenizá-lo pelo resultado, pelo êxito, e agradecer você mais uma vez aí pela sua disponibilidade aqui, que eu sei que o seu tempo é muito curto, mas eu te agradeço muito em trazer todo esse conhecimento aqui para os nossos ouvintes aqui da Rádio Condomínio, tá? Antes das considerações finais do professor, fazer uma pequena propaganda, porque a gente escreveu um artigo sobre isso, né? Tá disponível aí na internet, sobre o antissocial e o chato. Que foi um prazer muito grande poder escrever com o professor. Obrigada, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Na verdade, eu repasso esses parabéns ao condomínio, que não perdeu a calma, né? Apesar de 1 ou 2 condôminos terem realmente se mudado por conta do antissocial, né? A ação demorou 1 ano, né? Poderia ter sido um pouquinho mais rápida, mas o judiciário, em termos de judiciário, 1 ano não demorou tanto para uma questão tão grave. E assim, tomara que isso é mais um elemento, é mais um precedente para advogados que atuam nesse ramo possam utilizar. Eu agradeço e coincidentemente, né, Elis, nós tínhamos publicado o artigo um pouquinho antes, né? Sim. Da sentença, né? Falando sobre o antissocial, né? E que o artigo já está publicado na internet. Maravilha, André, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui, muito obrigado pela sua entrevista, por trazer tanta informação relevante para esse mercado condominial, tá bom?
Muito obrigado, amigos. Um abraço aí a todos, hein? Bom trabalho aí. Grande abraço, Pra André. você também, até. Valeu, tchau, tchau. Rádio Condomínio.com